O primeiro semestre do ano já passou. E eu quero que você seja muito sincero comigo. Você é daquele time que no início do ano faz vários compromissos e propósitos para o seu ano? Por acaso, você fez algum compromisso de que você gostaria de passar mais tempo com Deus, seja orando, seja meditando na palavra, mas a empolgação acabou logo e acabou que você não foi para frente e não conseguiu cumprir aquilo que você tinha se proposto a fazer. Se isso aconteceu com você, infelizmente você não está sozinho nessa. Boas intenções todos nós temos. O difícil é sustentá-las com o passar do tempo. Você sabia que, inclusive, tem uma pesquisa que fala que apenas 8% das pessoas conseguem realmente manter durante todo o ano aquilo que elas se comprometeram? Mas fica tranquilo que eu tenho uma boa notícia para você. Você não está sozinho. Eu estou aqui para te ajudar. Porque talvez o problema não esteja no que você se comprometeu a fazer. O problema esteja em você estar tentando construir essa rotina de uma forma errada. E eu quero trazer aqui para você 6 erros que talvez você esteja cometendo e que provavelmente dificultou você de conseguir cumprir o seu propósito. E ao mesmo tempo, eu vou te ajudar a nunca mais cair nesses erros. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tati Cavalheiro e aqui nós aprendemos a nos tornarmos discípulos de Jesus de alta performance, mas não conforme o padrão desse mundo, e sim baseado nos princípios eternos do reino de Deus. A verdade é que ninguém começa uma maratona correndo. E no mundo espiritual, muitas pessoas querem fazer isso. Sem falar que elas também podem começar esse tempo com Deus baseado nos motivos errados. Criar uma rotina com Deus muitas vezes não é um problema de disciplina. Na maioria das vezes é um problema de prioridade e de perspectiva errada. E é por isso que eu dividi esse assunto em 3 pilares. E cada pilar eu vou trabalhar 2 princípios. E você vai conseguir identificar em qual pilar, qual princípio desses você pode estar quebrando que tem te levado a não conseguir cumprir o seu propósito com Deus. O primeiro pilar é começar da forma certa, com foco em como você vai começar. O primeiro princípio é comece pequeno. E qual é o erro mais comum que acontece aqui? É querer começar grande, ao contrário do que eu acabei de falar. É querer orar 1 hora por dia, é querer ler 10 capítulos da Bíblia por dia. E isso acaba sobrecarregando a sua rotina e você não consegue dar conta. Como que você vai ler? Como que você vai orar por 1 hora se hoje você não ora por 5 minutos? Então, qual é o caminho aqui? É começar pequeno, dê pequenos passos. Se você não consegue ler 5 capítulos, leia 1. Se você não consegue ler 1 capítulo, leia 10 versículos. Mas leia, estude e pense sobre o que você está lendo. Se você não está conseguindo separar 1 hora para orar, 30 minutos para orar, separe 5 minutos. 5 minutos não vai fazer falta no seu dia. Apenas reserve esse horário para fazer isso e 5 minutos hoje, 6 minutos amanhã, 7 minutos depois de amanhã e você vai perceber que cada dia você vai querer passar mais tempo com o seu pai. Mas não esqueça, comece pequeno para que você possa conseguir alcançar uma constância. Vamos agora para o nosso segundo princípio, que é marque um encontro, não um compromisso, uma obrigação. O pior erro que acontece dentro desse princípio é você querer ter esse momento com Deus por obrigação, porque alguém te falou que você precisa fazer isso, mas quando no teu coração você não entendeu para que isso serve, mas por que eu vou orar? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Você precisa marcar um encontro com o seu pai, um encontro com aquele que te criou,
um encontro com aquele que está ansioso para ouvir as suas ansiedades, as suas preocupações, para poder te ensinar algo que está na Bíblia, que está na palavra dele. Então você precisa enxergar esse tempo que você está separando para Deus não como uma obrigação, e sim como um encontro com alguém que você ama muito, que você gosta muito, que você quer pedir conselhos, que você quer entender como ele pensa, que você quer andar como ele andou. Sabe aquela pessoa que você admira, que você amaria passar um tempo de mesa com ela, um tempo sentado no sofá do lado dela conversando, entendendo como que ela faz as coisas? É assim que você tem que se sentir para você ter esse tempo com Deus. Vamos resumir então aqui qual é o nosso primeiro pilar, que é comece, certo? O primeiro princípio é comece pequeno. E o segundo princípio é marque um encontro, não uma obrigação. Agora, nós vamos para o nosso segundo pilar, que é construa uma constância. Aqui, o foco é permanecer. E o primeiro princípio relacionado a esse segundo pilar é associe dentro da sua rotina esse tempo com algo que você já faz, que já está na sua rotina. Qual é o pior erro que acontece aqui? É você esperar sobrar um tempo para você poder ter esse tempo com Deus. Sinceramente, nesse mundo que nós vivemos, não vai sobrar tempo, porque o tempo que nos sobra, a gente faz o quê? Pega o celular, vai na frente de uma tela, assistir uma série. Então não adianta você colocar de forma subjetiva. Eu vou esperar o momento que eu tiver sobrando no meu dia, eu vou pegar e vou ter esse tempo com Deus. Esse é o pior erro que você pode cometer. E o que você precisa fazer, então? Você precisa, como eu disse, associar a algo que já está na sua rotina. Escolha um momento fixo do seu dia, como, por exemplo, logo após o café, antes de dormir, na hora do meu almoço, depois que eu levar as crianças para a escola. Algo nesse sentido, algo que você já está acostumado a fazer todos os dias, aí você encaixa ali naquele tempo, logo após ou antes, esse tempo com Deus. Vai ser mais fácil de você lembrar e você vai conseguir tirar aquele tempo com muito mais facilidade. Segundo princípio do nosso segundo pilar, busque profundidade e não quantidade. O maior erro aqui, como eu já falei antes no comece pequeno, também é você querer ganhar o mundo todo de uma vez só. Você não pode medir a tua vida espiritual pela quantidade de capítulos que você lê por dia, pelo tempo de oração que você tem com Deus. Você precisa realmente estar preocupado em absorver e entender o que essa palavra está dizendo quando você está lendo. Às vezes você pode passar meia hora em cima de um simples versículo, porque a palavra de Deus, ela é rica, ela é eficaz, ela faz tantas coisas na nossa vida, ela muda de um dia para o outro, porque um dia você lê um versículo, você entende de uma forma, o outro dia você lê o mesmo versículo e entende de forma diferente. Porque a palavra de Deus é viva, ou seja, aquele alimento que você recebeu ontem não serve mais para hoje. Então, se você tiver que passar meia hora meditando, estudando, tentando entender o que aquilo significa, que assim seja. Você vai ser muito mais enriquecido do que você ficar tentando buscar simplesmente a quantidade. Ai, porque eu consegui ler 10 capítulos hoje. Mas e o que você entendeu desses 10 capítulos? O que você conseguiu trazer para a sua vida desses 10 capítulos? 10 capítulos é muito ensinamento para um dia só. Então não meça o teu tempo espiritual com Deus, a tua qualidade espiritual com Deus com a quantidade. Uma coisa é a quantidade, outra coisa é a qualidade. E nunca deixe de buscar em primeiro lugar a qualidade. Agora nós vamos para o nosso terceiro pilar, que é nunca perca o propósito. É o porquê do que você está fazendo. E o primeiro princípio desse terceiro pilar é tenha um propósito para a sua rotina. Então aqui, qual é o erro mais comum que acontece? É você abrir a Bíblia,
aleatoriamente. Hoje eu vou ler a Bíblia, então deixa eu ler aqui. Eu abri em Esther capítulo 4. E eu começo a ler aqui o livro de Esther no capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza. Opa, mas espera aí. O que aconteceu? Quem é Mardoqueu? Não é livro de Esther? Por que ele tá tão nervoso? Por que rasgar as vestes? Você tá entendendo? Não tem como você entender a Bíblia você pegando, abrindo e lendo aleatoriamente. A não ser que seja um salmo, que seja provérbios, né? Mas os demais livros, eles têm uma sequência. Então, o que é mais adequado aqui para você fazer? Porque você vai ficar perdido se você fizer isso. Então, a orientação que eu posso te dar é: tenha um objetivo, tenha um propósito. Primeiro, por que eu tô lendo a Bíblia? Porque eu quero aprender mais de Deus. Então, o que eu vou ler? Vou ler o livro de Jeremias. Eu quero entender como que esse profeta foi chamado, o que aconteceu na vida dele. Então, eu vou pegar o livro de Jeremias e vou começar a ler desde o início. E principalmente, antes de você abrir a Bíblia, antes de você começar a ler esse livro tão lindo, você vai fazer uma oração, pedindo para que Deus te dê a orientação, que Deus te dê a sabedoria, Deus te dê o discernimento, que Ele converse com você através daquilo que você está lendo. E eu te garanto que você vai ter experiências incríveis e você não vai ver a hora de chegar aquele momento que você vai poder abrir a Bíblia e ler, porque você está ansioso para ouvir o que Deus quer falar com você. E o segundo princípio desse terceiro pilar é se lembrar sempre que o objetivo é o relacionamento e não a religiosidade. O principal erro que você pode estar cometendo dentro desse princípio é você achar que você está fazendo aquilo só porque você quer ganhar pontos com Deus. Ou então, para você não se sentir culpado de não ter feito aquilo, já que todo mundo faz, todo mundo fala que é importante e você não estava fazendo, então eu vou fazer logo porque daí eu vou poder falar: olha só, eu li a Bíblia hoje. Isso é religiosidade. Isso não é relacionamento, isso não é sede e fome em conhecer a Deus. Então você precisa se lembrar sempre que você colocando isso, esse tempo com Deus dentro da sua rotina, não é para você ganhar pontos com Ele, e sim para você se aprofundar mais nele, conhecer mais Ele. Lembre-se que o objetivo não é simplesmente cumprir mais uma tarefa, lavar a calçada, ir no supermercado, relacionamento com Deus. Não. Esse tempo é para você construir uma intimidade, um relacionamento verdadeiro e aprofundado com Deus. Então vamos agora aprender como aplicar isso? Eu quero propor para você um desafio de 7 dias. Primeiro, você vai separar um horário e um local que você vai passar esse tempo com Deus. Você vai orar por apenas 5 minutos. Passe 5 minutos orando para o seu Pai. E vai escolher um trecho, um pequeno trecho, e vai ler e meditar nele. E vai perguntar para Deus: Deus, o que você quer falar comigo através disso? E em seguida, obedeça. Perceba como você vai conseguir aplicar aquilo que você leu, aquele pequeno trecho que você leu, no seu dia a dia. Todo atleta de alta performance, ele tem uma rotina. Todo músico tem uma rotina. Todo profissional que é excelente naquilo que ele faz, ele tem uma rotina. Por que seria diferente com um discípulo de Jesus? A diferença é que nós não fazemos isso para ganhar algo. E sim, porque nós já ganhamos, nós já fomos aceitos, nós já temos a salvação em Cristo Jesus. Então nós fazemos como uma forma de nos aproximar daquele que primeiro nos amou. Colocar esse tempo com Deus como prioridade na nossa vida não é querer comprar o amor de Deus, e sim é uma resposta
ao amor que nós já recebemos. E se você quer continuar crescendo e se tornar um discípulo de alta performance, continua me seguindo aqui nesse canal, vendo os meus novos vídeos, vendo os vídeos que eu já gravei. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, que Deus vai falar verdadeiramente com você. E que tal você fazer parte dessa missão junto comigo? Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você lembrou, aquela pessoa que você ama, que você sabe que também precisa construir uma rotina com Deus baseada no amor, baseada na prioridade, baseada no relacionamento. A minha oração é que você não apenas ouça essa palavra, mas sim que ela transforme a sua vida.